Paz do Senhor, adolescentes, eu sou Valmerzinho e aguardo todos vocês nessa aula abençoada. Um abraço, vamos à aula. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Graças a Deus, estamos para mais uma aula, mais um vídeo aula, a nossa 11ª lição, que vai falar sobre a prisão e o julgamento de Paulo. Estamos chegando ao final de mais um trimestre aqui com os nossos adolescentes. Tem sido aí um trimestre muito abençoado, muito importante e com certeza muito nós temos aprendido com os nossos adolescentes, com essas aulas maravilhosas. E com certeza o que Deus tem para nós será também ou continuará sendo algo assim muito importante para o nosso crescimento espiritual. E a nossa lição de hoje então vai tratar sobre a prisão e o julgamento do apóstolo Paulo. A leitura bíblica está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulos 23, dos versos 25 a 35. Vou fazer aqui a leitura, versos 25 a 35 do capítulo 23. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo governador Saúde. Este homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informado de que era romano. Querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho, e achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. Sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo o enviei, mandando também aos acusadores que perante ti te digam o que tiverem contra ele. Faça bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhes fora mandado, o trouxeram de noite a Antipátride. No dia seguinte, deixando aos de cavalo ir com ele, tornaram à fortaleza, os quais logo que chegaram a Cesareia, o entregaram a carta ao governador, e lhe apresentaram Paulo. E o governador, lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que era da Cilícia, disse: Ouvir-te-ei quando também aqui vierem teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Nós vamos ver aqui uma situação falsa, mentirosa, levantaram contra o apóstolo Paulo. Porém, em tudo nós sabemos e temos a certeza de que o Senhor estava com ele, de que o Senhor estava com as suas mãos estendidas sobre ele para o abençoar. Até a ida dele para Roma vai ser uma permissão do Senhor, porque ele estando lá, ele vai estar fazendo a obra do Senhor. Como assim? Escrevendo, orientando as igrejas. Vamos lá. Qual é a mensagem que temos nesta lição? E agora estou aqui sendo julgado porque tenho esperança na promessa que Deus fez aos nossos antepassados. Atos capítulo 26, verso de número 6. Paulo vai ser inquirido, vai ser julgado e condenado. Por quê? Porque acreditava na promessa que havia na lei. Promessa essa de que seria enviado um Salvador, um Consolador, alguém para estar cuidando do povo. E quem seria esse Salvador, esse Consolador, esse ajudador, essa pessoa que estaria com o povo? Era o próprio Cristo. Só que Jesus, onde Jesus chega, ele acaba com as mordomias das pessoas. Porque as pessoas que querem servir o Senhor Jesus precisam abrir mão de algumas mordomias que, porventura, estejam cercando as suas vidas. 3 são os objetivos nesta lição. Primeiro, ensinar como ocorreu a prisão de Paulo. Segundo, apresentar o percurso do apóstolo durante seus julgamentos. Terceiro, explicar
o processo legal romano no caso de Paulo. Vem comigo, vamos descobrir. A prisão do apóstolo Paulo em Jerusalém foi só o início de um longo processo judicial. Acompanharemos esse caso passo a passo e assim conheceremos as últimas viagens de Paulo, a prisão, o julgamento no período romano e como eram na época. Ao longo desse estudo, poderemos observar a beleza, a coerência do ministério de Paulo. Ele era dedicado ao pregar o evangelho, porque amava as pessoas e desejava que elas encontrassem a Jesus. Hora de aprender. Paulo foi preso em Jerusalém e enviado para a prisão na Cesareia, a fim de ser julgado. Ali permaneceu um tempo até ser enviado para Roma. Parecia que as viagens missionárias tinham acabado, quando, na verdade, elas continuariam de outra maneira. A partir de então, o apóstolo seguiu a rota determinada pelos romanos, conforme o andamento do seu processo. O que para Paulo, para muitos que talvez olhassem o apóstolo Paulo, iria observar que ele já estava no final da carreira, não vai entender o que está acontecendo, qual vai ser o norte desta vida do apóstolo Paulo, mas ele mesmo, sendo levado para Roma, após estar em Cesareia, ele vai ser o quê? Ele vai ser levado para Roma, mas mesmo preso, ele vai continuar sendo uma referência. Paulo vai ser uma referência onde ele está. Se é no navio com presos, se é em lugares com outras pessoas, se é em Roma na prisão, ele vai estar fazendo a diferença. Isso vai dizer para mim, para você, que nós devemos também aproveitar as oportunidades. Adolescente, aproveite a oportunidade que o Papai do Céu está te dando. Aproveite, meu irmão, minha irmã, a oportunidade que o teu Senhor está te dando. De repente não pense, eu estou no final do poço, não tem mais jeito. Tem sim, tem sim. A obra ainda não acabou. A prisão em Jerusalém. Quando Paulo foi preso em Jerusalém, depois do tumulto que houve no templo, vocês sabem bem na lição passada, Paulo ele vai para Jerusalém, embora alguns irmãos dissessem para ele, Paulo, não vai para lá não. Mas ele fala assim, gente, eu preciso ir. E ele vai. E quando ele chega lá, ele faz até um ritual, porque alguém dizia que ele estava profanando, que ele era contra a lei, então ele faz o ritual, mas mesmo assim alguns aceitam, outros não vão aceitar, vão se levantar contra ele, vai dizer que ele profanou o templo ao levar gentios para estarem no templo, vai ser uma bagunça, a ponto de tentarem matá-lo. Ele só não vai ser morto porque alguém vai interceder por sua vida. Ele pediu ao comandante Cláudio Lísias para se defender diante da multidão, antes de ser levado para a prisão. Tá vendo? Ele aproveitou ali, ele aproveitou ali para quê? Para fazer a sua defesa, mas não só isso. Ele aproveitou para evangelizar, para dizer para as pessoas o que ele estava fazendo. O que ele, na verdade, estava pregando, que não era uma mensagem qualquer. Ele vai aproveitar para, ao mesmo tempo que vai se defender, ele vai anunciar Cristo. Sempre sabe, o apóstolo aproveitou a oportunidade para pregar o evangelho. Ele contou seu testemunho, tudo ia bem, até que falou do seu chamado de pregar aos não-judeus. Mais uma vez, os judeus não queriam que os gentios recebessem a mensagem. Ou, se recebessem essa mensagem, deveriam ser então, passarem a ter a mesma prática dos judeus. Observar tudo que os judeus observavam. Porém, no concílio que teve em Jerusalém, ficou determinado o que os judeus e não-judeus deveriam fazer. Principalmente os gentios deveriam observar. E uma das coisas era o quê? Era a questão da idolatria, a questão das carnes sacrificadas aos ídolos.
Mas a questão de ter que praticar o que o judeu praticava, não foi necessário. E isso trouxe um tumulto muito grande. A multidão fica enfurecida e novamente pede a morte de Paulo. Em consequência, o comandante ordenou que os soldados levassem o apóstolo para a fortaleza a fim de chicoteá-lo. Ele vai para ser chicoteado. Mas, quando chegam lá, Paulo vai dizer, olha, é comum vocês chicotearem cidadão romano, é comum fazerem isso. Então, quando eles descobrem que ele é um cidadão romano, eles ficam, então, sem saber, e agora? E agora? Nós não podemos bater nesse homem, já que ele tem cidadania romana. Vão, de alguma forma, respeitá-lo por causa disso. Considerando que o assunto contra Paulo era religioso, o comandante enviou para o julgamento ao Sinédrio. Sinédrio era um conselho que tinha, com base na lei. Vocês se lembram bem que uma vez o sogro de Moisés orientou Moisés, levanta homens para que ajude a julgar as causas do povo. Então esse Sinédrio, eles julgavam as causas pertinentes ao povo judeu ou ao povo hebreu. Causas que fugiam àquilo que era a estrutura deles religiosa, eles levavam para os comandantes romanos. Porém, as causas que eram de ordem dos hebreus, esse Sinédrio, juntamente ao sumo sacerdote, tinham essa condição de fazer esse julgamento. Mas como eles iriam julgar se eles sabiam que o que Paulo estava pregando era verdade? E, na verdade, os outros, tanto os saduceus quanto os fariseus, tinham inveja daquilo que Paulo estava fazendo. Então, entende-se que esse Sinédrio também não tinha autoridade especial para julgar esse caso. Assim, uma vez mais, o comandante interferiu para proteger a vida de Paulo, porque sabia agora, se eles deixassem aquele homem, que era cidadão romano, morrer por vamos dizer assim, por um lixamento público, como seria? Como que esse comandante iria dar conta? Então ele também pensou nisso. Não é porque ele amava Paulo, mas é porque ele pensou no que poderia acontecer na sua posição, se como comandante ele não conseguisse dar proteção a um cidadão romano. É como hoje as grandes potências não conseguiram dar proteção a alguém que esteja no seu país ou esteja em outro país. Alguém que tenha a cidadania do seu país. É muito difícil. Percebe-se que os meios legais não estavam ajudando. Alguns judeus combinaram uma emboscada para matar Paulo. Eles queriam riscar Paulo do mapa de qualquer jeito. É claro que vamos ver nisso não um desejo normal, mas um desejo satânico, um desejo do diabo de acabar com a vida deste homem, desse servo de Deus. Porém, uma vez mais digo, Deus estava no controle de todas as coisas. O Sinédrio, que era composto desses homens, né? Tanto fariseus como saduceus, religiosos, pessoas que eram graduadas ali, mas eles não puderam fazer nada, porque também não lhe fora dados permissão para eles fazerem, porque toda a permissão vem do Senhor nosso Deus. Os julgamentos em Cesareia. O julgamento por Félix. Assim, o grande sacerdote, alguns líderes e advogado, Tértulo, que representava o lado da acusação, viajaram a Cesareia para o julgamento. As acusações contra Paulo foram as seguintes. Primeiro, ele era um provocador de desordem entre os judeus no mundo inteiro. Olha só, um homem provocou desordem no mundo inteiro. Segundo, ele era um líder do partido dos nazarenos. Jesus nunca teve partido, mas eles falavam que Paulo era do partido dos nazarenos. Ou seja, daqueles que seguiam a Jesus de Nazaré. Terceiro, ter tentado profanar o templo. Como tentado? Quando ele leva gentios, mas não eram gentios
de qualquer maneira, gentios convertidos. Então eles vão dizer, não, ele está profanando o templo, mas na verdade não estava, porque quando o véu do templo ele foi rasgado de cima a baixo, o caminho estava liberado para todo mundo, simbolicamente falando. Quando chegou o seu momento de falar, Paulo se defendeu primeiro, afirmando o quê? Primeiro, ele esteve poucos dias em Jerusalém e não causou desordem. A maior parte do ministério de Paulo foi longe de Jerusalém. Paulo não tinha casa em Jerusalém. Paulo foi em Jerusalém para conhecer os apóstolos, para participar da reunião do concílio, mas o mais, Paulo estava rodando o mundo pregando a mensagem. Ele não podia ser acusado de ter incitado rebelião, de tumulto em Jerusalém, se ele não estava lá. Segundo, ele tinha a mesma fé em Deus que seus acusadores, embora seguisse a Cristo. Ele não era um partido contrário, não era uma seita contrária, mas acreditava no mesmo Deus, no Deus da lei, e acreditava na promessa que esse Deus, que havia determinado a lei por boca de Moisés, esse Deus iria enviar o Salvador. Só que ele não estava mais preso somente à letra fria da lei, mas agora o seu coração estava aquecido com essa poderosa mensagem do Evangelho. E terceiro, não havia presente no julgamento nenhuma testemunha que confirmasse a suposta profanação. Ou seja, alguém diz que alguém fez algo de errado. Tem que provar. Tem que ter uma prova, tem que ter uma testemunha que a pessoa fez aquilo. Mas testemunharam que Paulo havia profanado o templo, mas quem testemunhou? Cadê? Cadê a pessoa que viu? Ninguém apareceu para fazer essa condenação. Então, uma vez mais, não teve como ser tratado esta situação. Não houve uma decisão nesse julgamento. Félix, o governador e responsável pelo caso, adiou a sua decisão. Ele manteve Paulo preso por 2 anos. Tá? Paulo vai ficar preso por 2 anos. Durante esse período, ele chamou o apóstolo para conversar várias vezes. E Paulo utilizava essas oportunidades para falar de Cristo. Félix, ele queria agradar aos judeus e também receber. Com certeza, se Paulo tivesse dado dinheiro, tivesse subornado ele teria arranjado um jeito de livrar Paulo daquela situação. Só que Paulo não estava preocupado com isso. Ele não tinha a sua vida por mais preciosa que fosse, como sendo mais preciosa do que Cristo. Logo, se Cristo padeceu, ele também podia padecer. Se Cristo morreu, ele também podia morrer. Ele não precisaria comprar o julgamento, comprar o juiz, comprar o advogado. Não! Hoje as pessoas fazem isso, mas Paulo não agiu dessa forma. O julgamento por Pórcio Festo. Nós vamos ver que agora, após esse período, Félix foi substituído por Pórcio Festo. Félix não conseguiu o que queria. Algumas semanas depois da sua posse, Festo realizou um novo julgamento com Paulo e seus acusadores. Durante o julgamento, Paulo apelou para o imperador César, ou seja, pediu para que o seu caso fosse transferido para Roma. Eu estou aqui em Jerusalém, em Cesareia, mas vocês não estão conseguindo julgar o caso está se arrastando, então eu apelo para Roma, eu apelo para César. Eu quero ir para Roma. E, de fato, isso vai acontecer. Enquanto esperava pela transferência, Paulo fez um discurso de defesa diante do rei Agripa e sua esposa Berenice. Esse casal estava visitando Pórcio Festo. E, mais uma vez, Paulo teve a oportunidade de fazer o quê? Pregar, de testemunhar. Depois de tanto tempo preso, as autoridades romanas chegaram à conclusão de que Paulo era inocente. Eles vão ver que Paulo era inocente, que aquelas acusações eram infundadas, porém, eles já não podiam fazer mais nada pelo caso, porque Paulo havia pedido para ir a Roma, já tinha apelado para César. No 3, vamos falar sobre a viagem até Roma. A viagem
até Roma foi longa e difícil. Paulo foi levado junto com outros prisioneiros. A viagem durou alguns meses. Paulo e seus companheiros de viagem passaram por uma dezena de lugares e tiveram que trocar de meio de transporte algumas vezes. Teve caso de tempestade, teve caso de naufrágio. Muitas coisas aconteceram para ceifar a vida de Paulo, para ceifar a vida de toda a embarcação, mas nesta do naufrágio principalmente, Paulo vai estar lá, Paulo vai interceder, Paulo vai dizer que Deus havia falado com ele, que ninguém que estava naquela embarcação iria se perder, e de fato isso vai acontecer. Paulo chega em determinado momento que ele vai tomar conta da situação, vai dizer para o comandante: olha, comandante, libera todo mundo para que as pessoas se mergulhem. E o comandante, com medo de que aqueles prisioneiros fugissem, Paulo falou: não pode liberá-los porque ninguém vai fugir. E de fato ninguém fugiu. Por quê? Era Deus que estava no controle de todas as coisas. Paulo, ele agiu como um mediador, mediando conflito, mediando situações difíceis que ele estava presenciando na viagem. Todo mundo estressado, nervoso, pensando que ia perder a vida. Mas Paulo estava ali como voz de Deus, fazendo toda a diferença em meio o contraste em que todos eles estavam vivendo. Mesmo havendo naufrágio, como eu disse, ninguém morreu. Por quê? Tinha o homem de Deus ali, que liberou uma palavra, e Deus honrou a palavra daquele seu servo. Toda a tribulação e passageiros chegaram a nado à ilha de Malta. Lá, Paulo vai ser, mais uma vez, vai ser picado por uma cobra. E era uma cobra venenosa. Alguém vai pensar: esse agora não morreu no mar, mas agora vai morrer picado com a cobra, pelo veneno da cobra. Passa 1 hora, passa 2 horas, passa 3 horas e vai passando o tempo, e eles veem que não aconteceu nada. A única coisa que Paulo fez foi pegar a cobra e sacudir a cobra no fogo. Sempre quando eu falo sobre esse assunto, eu sempre digo que cobra não gosta de fogo. E na igreja, cobra também não gosta de fogo. Se tem um fogo espiritual no meio da igreja, nenhuma cobra vai permanecer. As cobras, quando vem fogo, elas saem correndo. Então as cobras que existem vão correr. E o veneno da cobra vai ser desfeito, aniquilado, espiritualmente falando, em nome do Senhor Jesus. Ali Paulo conseguiu a permissão para guardar o julgamento em prisão domiciliar. Quando ele chega em Roma, após 3 meses de viagem, não é como hoje, irmãos. Hoje, quando alguém faz uma viagem dessa, de cruzar os mares, os oceanos, e dura aí uma viagem de 1 ano, é porque querem. Porque senão, entra no aeroporto, em um voo, vai ficar o máximo que vai ficar sei lá, 1 dia viajando, porque tem que fazer parada, 2 dias no máximo, e olhe lá, porque é muito rápido as viagens. Mas naquela época não, era navio. E o navio tinha essa questão toda de tempestade, de o mar não está bom, enfim. Mas ele vai conseguir chegar ao seu destino. E ali ele vai ficar um tempo preso. E quando ele fica ali um tempo preso, ele vai aproveitar aquele momento para quê? Para responder às necessidades das igrejas presentes. Nós vamos ver o seguinte: toda nação, ela tem o seu sistema legal. Qual é o sistema legal? É a Constituição, são os códigos penais que vai determinar como aquele país ele vai tratar os seus presos. No caso, Roma tinha um tipo de julgamento para quem não era romano e tinha um tipo de julgamento para aqueles que eram romanos, dependendo também da gravidade do assunto, que é o que vamos tratar agora. Os acusadores do apóstolo usaram a principal preocupação dos romanos, que era manter a estabilidade do império para culpar Paulo. De acordo com o sistema, a crença religiosa era livre, desde que não provocasse confusão na sociedade. Ou seja,
Roma toma conta. Você tem a sua religião? Não tem problema. O Estado não vai interferir, o Estado romano não vai interferir na sua religião, desde que a sua religião não traga tumulto ao império, não traga tumulto àqueles que estão governando a cidade. Qualquer incitação. E eles usaram exatamente isso, que Paulo estava trazendo tumulto generalizado por onde ele passava. E aonde Paulo estava passando, estava sendo dominado por quem? Por Roma. Pela lei criminal romana, o encarcerado ele não era para ser punido. Quando o encarceramento acontecia, não era para punir, era simplesmente para tirar aquela pessoa, colocar em um lugar seguro, também para a pessoa não fugir, e ali ela poder responder no tempo certo acerca das acusações que estavam chegando. De acordo com o sistema romano, a crença religiosa era livre. Pela lei criminal romana, o encarceramento da pessoa não era para punir. As punições mais frequentes eram, primeiro, execução, exílio, trabalho nas minas ou multas. A prisão servia apenas para deter o acusado para interrogatório ou julgamento. Em alguns casos, para deter alguém que desrespeitou uma autoridade. Poderia acontecer. Desacata a autoridade, vai preso, até que vai se explicar, né? E dependendo, de fato, as pessoas poderiam serem executadas, serem mortas e ir para a cruz, né? Serem decapitadas, poderia acontecer. Isso poderia acontecer. Mas não era, a princípio, o caso de Paulo. Ou seja, a prisão era o lugar de guardar o julgamento e o tempo da espera variava conforme o andamento do sistema. Familiares e amigos podiam visitar o preso. Paulo ficou do ano 60 a 62 depois de Cristo, aproximadamente, ele ficou lá preso em uma prisão domiciliar, aonde ele recebia os irmãos, recebia as informações da igreja, e ali ele vai escrever, como ele vai escrever para as igrejas que estavam em Colossenses, Efésios, ou em Éfeso, em Filipos, e para o irmão Filemon. Essas cartas são denominadas epístolas ou cartas da prisão, quando Paulo, mesmo preso, ele vai evangelizar. Inclusive, Efésios, principalmente, quando ele fala sobre a armadura de Deus, ele vai dizer que ele é um embaixador em cadeias, ou seja, eu sou embaixador, mas estou preso. Mas ainda assim não deixo de anunciar esta poderosa mensagem. Que Deus te abençoe, me abençoe e nos abençoe. Na próxima lição, 12ª lição, vai falar sobre os amigos e cooperadores de Paulo. Paulo era um homem que sabia reconhecer lideranças, sabia tratar as pessoas, sabia cuidar das pessoas. E isso era algo maravilhoso. Quando a gente cuida de alguém, alguém vai cuidar da gente. Então Paulo vai ter esse prazer de estar cuidando e vamos estudar isso na nossa 12ª lição. A conclusão de hoje diz assim: muitas vezes planejamos como viver a vida, mas as circunstâncias podem ser contrárias ao programado. Para Paulo, o mais importante era cumprir sua missão de anunciar as boas novas de Jesus. Sua alegria estava na salvação. Então Paulo estava preocupado em anunciar a Jesus. E Jesus, segundo ele, o Jesus que morreu na cruz, mas ressuscitou ao 3º dia. Que Deus te abençoe, adolescente. Olha, estou muito feliz com o resultado que estamos tendo. Tem sido lições maravilhosas. Mais um trimestre que nós já estamos dando a Deus para ele. Já está chegando um trimestre novinho para nós trabalharmos. E eu acredito que uma vez mais vai ser bênção estarmos juntos. Que Deus te abençoe. Ao assistir o vídeo, quando você já estiver assistindo esse vídeo, não deixe de dar o seu joinha, que é muito importante para que essa mensagem encontre o coração de mais alguém. Fique na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Valmir e te aguardo na nossa 12ª lição, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Até lá.